O Programa Jovem oferece benefícios para pessoas de baixa renda. O documento garante meia entrada em eventos, gratuidade no Enem e descontos em passagens de ônibus, trens e balsas. Há 6 anos, Ivan descobriu que era soro positivo. Desde então, o ativismo na luta contra a AIDS pelo país se tornou uma missão. No momento, o jovem de 28 anos está desempregado e pagar pelas passagens poderia doer no bolso. Até que ele conheceu o ID Jovem, programa lançado pelo governo federal no final do ano passado, que oferece aos jovens diversos benefícios. Eu procurei o CRAS, fiz o cadastro único, né? E automaticamente já fui incluso no ID Jovem. Aí baixei o aplicativo, digitei o número do NIS no aplicativo, acho que foi 15 dias, né? Já estava disponível a identidade jovem. Em primeiro lugar, eles vão ter direito e acesso a várias oportunidades na área de cultura, esporte, lazer, né? Eles vão poder ter meia entrada em jogos, em cinemas, em teatros. O cadastro único foi feito em um dos centros de referência de assistência social no município onde mora. O ID Jovem faz parte do Estatuto da Juventude. Direito ao lazer, à cultura, à avaliação e execução de políticas públicas voltadas para os jovens. Esses são apenas alguns dos itens defendidos pelo Estatuto da Juventude, que em 2017 completa 4 anos. O documento é um marco na história do país e deve ajudar a melhorar a vida dos 51 milhões de jovens brasileiros. É o governo implementando uma política pública de acesso à cultura, ao lazer e à mobilidade através do maior programa social da história do país, o Identidade Jovem, que surge com a garantia legal do Estatuto da Juventude. Agora, Ivan mal pode esperar para participar do Congresso sobre HIV em Curitiba e garante que a Identidade Jovem será muito bem aproveitada. A importância da Identidade Jovem, do ID Jovem, porque ainda mais para o jovem de baixa renda, conhecer outros lugares, não ficar só no seu mundinho, vamos dizer assim, né? Já é uma grande valia, é um programa que faz os jovens conhecer outras áreas, outros lugares. Você fica agora com o giro especial desta edição. Ok, vamos aos destaques. Há 9 meses, um morador de Pindamonhangaba decidiu ajudar a deixar a cidade mais limpa. Ele já construiu mais de 230 lixeiras e espalhou pelas ruas da cidade. Tudo de forma voluntária e depois do horário de trabalho. Antes da gente entrar aqui nesse mundo, não tinha sujeira no mundo. A sujeira só apareceu com a nossa entrada nesse mundo. Então compete a nós mesmos tratar de limpar. Então eu estou dando apenas um pontapé inicial. Eu espero que isso influencie outras pessoas também a fazer uma limpeza um pouquinho longe da casa dele. Se ele fizer um pouquinho longe da casa dele, ele também está contribuindo, porque limpar em frente à casa é fácil. Agora, difícil é limpar longe de casa. Então, essa é a ideia, estimular as pessoas a fazer a limpeza longe de casa. A Seleção Brasileira de Basquete treina com crianças de Pindamonhangaba e incentiva a prática do esporte. A gente entende que a gente precisa dar alguma coisa em troca. Por tudo aquilo que a gente tem, a gente se sente privilegiado por estar aqui hoje representando um país, uma nação. Então a gente quer realmente dar alguma coisa em troca e estar junto com as crianças que a gente teve hoje no orfanato, enfim, qualquer tipo de ação social a gente vai procurar fazer, né? Tá sempre fazendo onde quer que a gente esteja, porque a gente entende que isso é fundamental, não só para as crianças, no caso de hoje, mas para nós também, para os atletas também. Muitos deles ontem eram essas crianças que estavam com a gente hoje. Então, isso para nós é fundamental e a gente não vai abrir mão, não. Em Lorena, algumas crianças com necessidades especiais têm a oportunidade de praticar corrida de rua através do projeto Anjos de Rodas, desenvolvido por voluntários da cidade. A ação acontece há apenas um mês, mas já tem mudado a vida de muitos jovens. Na minha, para dizer assim, é a prática de exercício, né? Porque eu não fazia. E eu já estou começando, sabe, a correr junto com eles, está sendo muito bom. Para mim, a mudança foi essa.
E para ela também, ela está interagindo, ela não era muito de cantar, conversar. Sim, ela estava, e agora ela está se soltando mais. Então isso daí está fazendo muito bem para ela. Parece que você encontra o céu, porque parece que você vê Deus no sorriso de cada criança, de cada condutor, de cada observador, que é onde a gente passa, vibra de ver aquelas crianças ali, de ver a alegria delas, saber depois o retorno de cada um orgulhoso com a sua medalhinha, mostrando para os familiares. Então, assim, essa experiência, essa troca foi muito gratificante, foi muito alegre, foi leve, foi muito bom. No Repórter Setorial, a última parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Virgínia Machado, especialista em direito do trabalho, e estamos avaliando a situação da mulher, principalmente a gestante, a lactante, diante dessas reformas que foram introduzidas aí e que o próprio governo está vendo que foi um pouco demais no acelerador, está dizendo que vai rever algumas posições por medida provisória, o que eu acho uma coisa complicada, né? Temerário, talvez, né, talvez. Cataldi? Agora, sempre houve aí o discurso de que a Justiça do Trabalho era paternalista, que o equilíbrio era mais pendente para o trabalhador. Eu não vejo isso claramente, não. Não, existe mesmo o princípio de proteção ao trabalhador, porque ele é a parte mais frágil, né? A parte mais frágil da relação de trabalho. Você não pode comparar o poder de um trabalhador com o de uma grande empresa, por exemplo, de corpo jurídico, de poder econômico. Então, é evidente que existia mesmo essa proteção. Por isso que eu estou vendo os juízes pulando aí, porque estão vendo que deixar por conta do acordo coletivo ou da convenção coletiva vai ser um pouco difícil, né? E olha só, se houve um acordo, né, uma convenção coletiva determinando um acordo sobre alguma situação ali dentro da empresa ou dos direitos do trabalhador, se depois o trabalhador se insurge contra isso e vai buscar os seus direitos através de uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho, o que é que o juiz vai poder fazer? Nada. Nada, porque foi um acordo ali. E o pior, acordos, né, e que a gente, na verdade, acha que é muito temerário, são os acordos individuais entre o patrão e o empregado, independente dos acordos coletivos e dos acordos ali entre os sindicatos e empregadores. Então, para que vai servir a Justiça do Trabalho daqui a pouco? Pois é. De repente a gente vai passar, depois de ter tido um avanço, acabando com as juntas de conciliação, estabelecendo varas trabalhistas, Sim. A gente vai voltar e vai ficar numa situação bem pior do que... Muitas pessoas, muitos estudiosos, juristas, entendem realmente que está havendo um retrocesso. O governo elaborou e colocou a votação e fez toda a articulação política para que a reforma trabalhista fosse aprovada, né, justificando no sentido de impulsionar a economia, que a CLT estaria defasada, ultrapassada, que estaria emperrando a economia do país. Engessando, talvez. Engessando também, né? Mas será mesmo? Eu acho que as reformas, eu entendo, as reformas teriam que ser realizadas, sim, no sentido de aprimorar, né, de modernizar algumas circunstâncias, mas a abrangência dela foi muito extensa e traz um receio realmente para o trabalhador, que é a parte frágil. Eu tenho a impressão que o aumento da carga tributária é muito mais, né, prejudicial do que qualquer... E nós vemos o seguinte, a reforma trabalhista, que era para impulsionar a economia, foi aprovada. Ok, então subentende-se que a economia será alavancada. E aí vem um aumento na carga de impostos imenso logo depois. Mas espera aí, a reforma trabalhista já não era para resolver o problema da economia? Não, a economia ainda precisa que aumente a carga tributária, né? Aí aumenta a carga tributária, não tem abertura de emprego. Você fala, as tais vagas que vão abrir no mercado de trabalho com esses incentivos. E como é que vai abrir vaga no mercado de trabalho se o empregador passa a pagar mais impostos? Não é verdade. Então,
o que era para estimular a geração de empregos está sendo retirado de outro lado com o aumento da carga tributária. Então a gente fala assim, oi? É verdade. Agora, o que me preocupa mais é essa história de corrigir esse erro grave, né, que foi deixar aberta essa possibilidade da mulher trabalhar em local insalubre, mesmo gestante. Mesmo gestante. Como eu disse, a proposta inicial era um acordo que, se aprovado do texto como foi para o Congresso, com essa questão da mulher gestante poder trabalhar em locais insalubres de mínimo e médio grau, desde que autorizado pelo médico do trabalho, fosse vetado posteriormente pelo presidente da República quando da sanção, né, o veto presidencial. Então, essa questão teria que ter sido vetada lá, com ele, com Michel Temer. Mas ele não fez isso. Então, eu entendo que já houve aí uma quebra daquele acordo que estávamos todos aguardando. Voltava para a votação do veto e ali a Câmara, o Senado aprimoravam a matéria da forma mais precisa do que realmente por uma medida que possa vir ser lançada, né? Bom, na sua avaliação, então, perde bastante a mulher nesse... na verdade, a maioria dos direitos fica preservada, né? Essa questão do trabalho em locais insalubres é apenas um dos direitos da mulher que ela tinha de não trabalhar nesses locais. Mas o direito à amamentação, o direito à creche no filho, né, com o filho, o direito, quando ela está na jornada de trabalho e ela voltou, teve o filho, então ela volta, né, do auxílio maternidade, ela tem estabilidade, ela volta para o cargo dela, mas ela tem que amamentar, né, Cataldi? Ela tem o filho, pelo menos até 6 meses. Essa amamentação não foi assegurada? Essa amamentação, na verdade, ela tem o direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos de até meia hora cada um, para amamentar o seu filho. Agora, veja bem, se o filho, a empresa não tem creche no local, mas tem aquele auxílio creche, a creche num outro local. Como é que a mãe vai se deslocar? Pois é. Aí vem aquela questão. Ela poderia, então, fazer um acordo com o seu patrão, com o seu empregador, de sair 1 hora mais cedo. Entendeu? E isso continua, essa proteção é, na verdade, constitucional para a criança, não é para a mãe. Entendeu? É para a criança. Eu quero agradecer a doutora Virgínia Machado, advogada, trabalhista, especialista no tema, que aqui nos trouxe oportunidade de refletir com relação a essa matéria tão sensível, né, que foi a introdução de alguns aspectos na legislação trabalhista, alguns dos quais de prejuízo para o trabalhador e principalmente a mulher. Obrigado, doutora, mais uma vez. Eu quero. Volte sempre. Muito obrigada. Com seus esclarecimentos, suas luzes aqui para o nosso telespectador. Você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos, às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.